Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib, o método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero acolher você também, que todos os dias está aqui comigo e é fiel, meu companheiro, minha companheira de estudo bíblico. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua fidelidade. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 21. Jesus, o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Veja aqui, vou dar uma pausa, porque Jesus conta essa parábola, né? Versículo 6, vou terminar o versículo 6 aqui. Jesus lhes apresentou essa parábola, eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Aí Jesus vai explicar, vai continuar explicando, a gente vai ler. Mas aqui, já desde cara, você perceba que nós temos princípios eternos. Primeiro pelo tipo de fórmula que Jesus usa, né? Em verdade vos digo. É como, entre aspas, né? Um juramento. Não é um juramento, mas é uma palavra que você reconhece como digna de crédito. É verdade. Olha, eu garanto, eu asseguro, eu dou a minha palavra. Em verdade vos digo. Em verdade. Isso não é uma besteira. Apesar de ele ter contado uma parábola, essa parábola é uma verdade. Um princípio eterno que diz de quem é Jesus. Jesus é o bom pastor. Ele é esse pastor. Quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Na cultura judaica, milenar, né? Muitos milênios. O cultivo, o pastoreio, o cuidado com as ovelhas é conhecidíssimo. E Jesus usa algo que eles deveriam ter entendido logo, mas não entenderam. Como diz aqui o Evangelho de São João. E o que eles deveriam ter entendido? Que Jesus está falando dele. Certamente, aquilo que Jesus está dizendo aqui sobre as ovelhas é óbvio. É mais do que óbvio. Mas para nós não é, porque a gente não está acostumado ao campo, a gente não está acostumado com ovelha aqui no Brasil. Tirando um ou outro produtor pecuarista que tem no campo seu cultivo de ovelhas, em alguns lugares restritos, porque a ovelha não vai sobreviver em qualquer lugar aqui no Brasil. Tirando esses lugares, né?
o resto do povo não sabe o que é tratar de uma ovelha. E Jesus está dizendo aqui, a ovelha, ela escuta só a voz do pastor. Ela não escuta a voz de um estranho. Está aqui, ó. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isso aqui é uma promessa. É uma promessa. E aí Jesus está dizendo acima que quem entra por um outro lugar que não pela porta, ou seja, pelo lugar certo, pelo lugar correto, onde toda a ovelha passa, onde o pastor passa, quem não entra por ali é ladrão e assaltante, porque ele não quer ser visto, ele age sorrateiramente, ele é contra as regras, ele fura o bloqueio, ele quer agir no escondido. Esse é ladrão e assaltante. O porteiro não abre a porta para ele, esse não dá acesso para ele, ele vai escondido. Agora, o pastor, as ovelhas, ouvem a sua voz, e ele chama cada uma das suas ovelhas, uma por uma, e as conduz para fora, tendo feito sair as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Então, o pastor, ele vem e começa a chamar cada um pela voz. Jarles, Rosângela, Yasmin, João, Davi, falando aqui os membros daqui de casa. Nós somos todos ovelhas de Jesus. Jesus está chamando cada um pelo nome. E a gente vai ouvindo esse Jesus. E começa a segui-lo. A segui-lo. E não a voz dos estranhos, que estão lá fora chamando para o mundo, para as coisas do mundo, para as realidades do mundo. Então a gente rejeita. Por quê? Porque não é a voz do pastor. Mas tem gente que ainda não entende isso. Só que Jesus vai explicar com mais clareza. Versículo 7. Jesus disse-lhes novamente, Jesus, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. E aqui, Jesus está fazendo menção a fariseus que estão aqui ouvindo, conversando com ele. Apesar de ter a divisão do capítulo 9 para o 10, a conversa é a mesma, ela se segue. E também o demônio, que quer tirar o povo de Deus do caminho da verdade. E aí vai para Baal, vai para os ídolos. E Jesus está dizendo, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Muita gente, apesar de ter ouvido os fariseus, não aceitaram o seu ensinamento, mas permaneceram fiéis ali. Para quê? Para que, quando ouvissem a voz verdadeira do verdadeiro pastor, o reconhecessem. Não, esse aí não é Jesus. Não, esse aí não é Jesus. Esse aí não é Jesus. Esse é Jesus. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, a segurança que Jesus vem trazer. Essa é uma promessa linda. No versículo 9, a promessa, tá? Até agora nós vimos os versículos de 1 a 4, princípios eternos. Depois o 5, promessa. 6 e 7, o 7 e o 8, princípios eternos. O 9 agora, promessa. Eu sou a porta. Se alguém entrar, será salvo. Poderá entrar e sair. Ou seja, aqui é um redil que é seguro para você. É claro, Jesus também está dizendo que eu sou a porta. Essa afirmação é um princípio eterno. Está dizendo quem ele é a porta. Ele é a entrada também. Então pode considerar, sim, igual não está aqui princípio eterno. E aí vem dos versículos 10 a 15, olha esses princípios eternos. O ladrão, são fariseus e demônios, tá? Fariseus, falsos cristãos que hoje, né, não são mais para nós, fariseus são cristãos, que não são cristãos de vida
fiel. São aqueles interessados em matar, assaltar e destruir, ou seja, só quer usar. Não tem compromisso. Não está disposto a dar a vida, que é a função do pastor. Veja, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Ezequiel, aqui está até uma nota de rodapé aqui, em Ezequiel, está aqui capítulo 34, há uma crítica grande aos pastores. O que eles fizeram? O que eles não fizeram? Né? Eles não cuidaram do rebanho. Eles deixaram o rebanho se perder. E aí, a linguagem que o Ezequiel usa é o quê? É ovelha desgarrada, presa no mato, machucada, à mercê dos saqueadores, dos lobos. Tudo isso é o quê? É o retrato de como estava o povo. Por quê? Porque aqueles que deveriam ser os pastores não estavam fazendo a sua parte, não estavam cumprindo o seu papel de ensinar a fé, de guardar os mandamentos e de ensinar a guardar os mandamentos também, de proteger o rebanho. Só que a carne e a pele eles pegavam. O que é isso? Queriam que o povo pagasse o dízimo, pagasse os impostos do templo, oferecesse sacrifícios, só que não cuidavam, queriam só o ônus, o bônus, né? E não queriam o ônus do ministério. Pastores maus. Pastores maus. Maus mestres. E Jesus vai falar disso aqui. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que são fariseus também, e mestres maus, esses maus pastores, outras pessoas que são chamadas a serem esses guias do povo. Aí tem saduceus, tem doutores da lei, tem escribas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as dispersa e arrebata, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Tem gente assim hoje dentro da igreja, infelizmente. Mercenário. Tem um encargo, ou um cargo, ou uma responsabilidade de coordenar, de pastorear, de conduzir, mas só quer usufruir, aproveitar, enriquecer. Isso não é velho não, viu gente? Está aqui desde o tempo de Jesus, desde os inícios da igreja, um grande combate. São Paulo combateu demais esse tipo de gente que só queria lucro, só queria dinheiro e não fazia a sua parte. É claro que o trabalhador é digno do seu salário. Jesus mesmo disse isso. Mas o evangelho, a grande fonte de lucro do evangelho não é esse dinheiro mundano. Esse valor do evangelho é espiritual. Ajuntai tesouros no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba, disse Jesus. Esse é o verdadeiro tesouro que nós deveremos buscar ajuntar no céu. Aqui na terra, a gente faz para viver aqui. Você tem que se planejar, você tem que juntar um dinheiro para uma coisa, para uma viagem, para comprar uma roupa, para fazer não sei o quê, para fazer uma viagem, enfim, é isso, não é? Mas isso vai passar. No Evangelho, a sua relação com o Evangelho, o bom pastor, aqui, delegado por Deus, ser coordenador de pastoral, de grupo de oração, líder aí na sua comunidade, na sua igreja, precisa ser o quê? Um bom pastor como Jesus, disposto a dar vida pelas suas ovelhas, a dar sua cara a tapa por causa de Jesus. E não só querer ser obedecido, bajulado, né? Lembrado, agradecido, e etc, 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 para ter as honras do mundo e dizer eu coordeno, eu faço, eu aconteço. Mercenário. Não seja um mercenário, seja um pastor, a exemplo de Jesus. Vamos continuar. E aí ele vai dizer aqui, eu sou o bom pastor, versículo 14. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem,
Esse conhecer é a experiência de amor. Igual o homem que estava cego fez. Quem é o Cristo para que eu possa seguir? E Jesus fala, sou eu que estou falando com você. Esse é o conhecimento próximo. Ninguém vai poder dizer para aquele homem que Jesus não é o Cristo. Será impossível. Se ele antes já estava defendendo a fé com força, imagina agora que ele teve um encontro pessoal com Jesus, como ele vai negar? Não tem como negar. Ele pode até ser martirizado, vai morrer, né? Terá medo, várias coisas, mas negar, ele não vai negar. É impossível negar. Por quê? Porque aí está a verdade que ele não pode negar. São João diz, não podemos negar aquilo que vimos e ouvimos. Esse homem e todos aqueles que tiveram experiência pessoal de amor com Jesus são suas ovelhas, conhecem a sua voz, conhecem conhecimento profundo, sabem quem segue. E como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou minha vida pelas minhas ovelhas. Esse é o bom pastor. Agora vem uma promessa, versículo 15. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho, um só pastor. Jesus está dizendo futuramente. O que acontece hoje, né? Naquela época era promessa, e ainda é, o que ainda está acontecendo. Pessoas que não são de Israel, não são das ovelhas perdidas de Israel, não são do povo, da raça dos judeus e que creram em sua palavra. Eu e você, por exemplo, estamos aqui. Versículo 17, aí vem mais uma vez princípios eternos, de 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. É só por isso que o Pai ama Jesus? Não. Mas ele está dizendo de algo que é profundamente enraizado na sua missão, a sua oferta. E o Pai ama, e Jesus faz questão de dizer, a obediência faz com que o amor de Deus se lance, se derrame sobre você. Além da conta. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Jesus tem um poder absoluto. Esse é o nosso bom pastor. Esse poder de entregar a vida pelas ovelhas e de retomá-la de volta. Mais uma pedacinho de parábola voltada para a paixão. Dos anúncios da paixão, os evangelhos de São Mateus, São Lucas, São Marcos, aqui ó, São João, fazendo também seu anúncio da paixão, dentro dessa atmosfera do bom pastor. Virando a página, houve novamente cisão entre os judeus. Quem crê, quem não crê, essa é a verdade, que palavra é essa? Olha a confusão a qual eles ficaram. Muitos diziam, ele tem um demônio, está delirando. Por que o escutais? Outros diziam, não são de endemoniado essas palavras. Porventura o demônio pode abrir os olhos de um cego? Veja, nenhum deles tinha fé de verdade, mas algo em Jesus era diferente. Tem muita gente assim hoje, que vê algo diferente em Jesus. Profeta, alguém que é gostoso ouvir, que é legal, as suas palavras são bonitas, mas não são capazes ainda de professar a fé verdadeira. Deus, nosso Senhor Todo-Poderoso, abre os olhos desses nossos irmãos e irmãs e o coração para que creiam como nós cremos. E cada vez mais, dá-nos fé para crermos ainda mais profundamente que Tu és o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém. Bom, já falei promessa, ordem, princípio eterno, você já foi anotando, né? Mas eu vou repetir agora no finalzinho para ninguém ficar perdido aí. Como quase um capítulo inteiro que a gente está fazendo aqui, metade praticamente do capítulo 10, vou repetir. Promessas de Deus, versículos 5,
9 e 16. Princípios eternos. Versículos de 1 a 4, versículos de 7 a 9a, que aqui vai até Jesus, que Jesus diz: eu sou a porta. Depois, versículos de 10 a 15 e versículos 17 e 18. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. Como colocar isso em prática na sua vida. É novo por aqui? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like e um comentário, porque eles evangelizam e vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus. Método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. O método da Canção Nova. Você é meu convidado especial para se inscrever e acionar o sininho da notificação. Não só isso, também faça o seu comentário diariamente aqui e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.